Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Paulo Araújo, eu sou professor de língua portuguesa do IFMG Campus Bambuí e este é o segundo encontro do projeto Pré-ENEM Nota 1000, um projeto que foi idealizado com todo carinho pelo Núcleo de Letras e Artes, em parceria com o Centro de Línguas, e que pretende levar até vocês algumas noções básicas a respeito não apenas de texto dissertativo argumentativo, que é um pouquinho daquilo que eu vou tratar hoje, mas também a respeito de outros conteúdos que estão relacionados ao nosso núcleo, como, por exemplo, os conteúdos de língua estrangeira, de literatura, de artes e também sobre questões mais específicas, gramaticais e discursivas voltadas para a língua portuguesa. Na semana passada, vocês puderam acompanhar a live das minhas colegas Júnia e Carla, e naquela ocasião elas trataram um pouquinho especificamente das competências avaliativas do texto dissertativo argumentativo, ou seja, quais são os níveis de avaliação exigidos a vocês, candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio, quando forem produzir os seus textos dissertativos argumentativos. Nós pudemos perceber, por meio da live da Carla e da Júnia, que são 5 competências. Eu vou tratar hoje especificamente de um ramo que vai ser contemplado direta ou indiretamente por pelo menos 3 dessas competências. Eu estou falando de uma noção de língua portuguesa e de redação que vocês já estão cansados de ouvir, mas que nós nunca podemos ter a oportunidade de nos debruçar especificamente sobre ela, para que pudéssemos entender um pouquinho como ela funciona no nível do próprio texto. E eu estou falando especificamente da coesão textual. Vamos aprender um pouquinho sobre isso? Então fiquem atentos aos slides e tenham todos uma boa aula. Bom, como vocês podem perceber, quando nós falamos de coesão textual, nós estamos falando de um mecanismo garantidor de sentido para os textos que vocês estiverem produzindo. Existem diversos sentidos que podem ser atribuídos a um texto e esses sentidos podem se dar de diversas maneiras. Uma das ferramentas mais importantes para a atribuição de sentido e para a garantia de coesão textual em um texto dissertativo argumentativo são os conectivos, também chamados de conectores ou simplesmente de conjunções. Nós vamos falar hoje de coesão textual como um todo, mas em alguns momentos vamos nos dedicar especificamente ao uso dos conectivos. É importante que a gente perceba, em um primeiro momento, o que significa essa expressão em língua portuguesa, coesão textual. A coesão textual é uma espécie de fenômeno linguístico que faz com que os elementos que estão presentes no seu texto permaneçam interligados, ou seja, que eles estejam unidos entre si, criando assim uma sequência maior formadora de sentido para aquele texto, para aquele parágrafo ou simplesmente para aquele período, aquela estrutura menor, tá? Um dos recursos linguísticos que são mais úteis para o estabelecimento da coesão textual, como falamos, é justamente as conjunções, os elementos conectivos. Quando a gente fala de coesão textual, nós estamos falando das pequenas camadas de significado que vão sendo construídas passo a passo ao longo do seu texto. Ou seja, os conectivos, eles podem servir como uma analogia daquela supercola. Vocês já ouviram falar, né, do super bonder, aquela cola que produz uma união que é praticamente indissociável, né? Então, os conectivos, eles ligam uma oração à outra, eles ligam uma ideia de sentido que um parágrafo traz a outra ideia de sentido proporcionada por outro parágrafo, né? E eles vão fazer com que, globalmente, o seu texto tenha um sentido que possa ser bem decifrado pelo seu leitor.
tá? Só que, quando a gente fala desse sentido global do texto, nós estamos falando de um outro elemento importantíssimo para a produção textual, que é a coerência. Essa vai ficar para assunto de um próximo bate-papo. Nós vamos falar, então, das pequenas estruturas e não da grande estrutura textual produtora de significado. Vamos ver, então, como colar as partes, como cada uma dessas partes pode adquirir o sentido que nós pretendemos dar a elas. Eu trago aqui para vocês uma estrutura bem interessante de estudos que alguns já devem conhecer. Eu estou falando dos mapas mentais. É muito importante, e é uma etapa também indispensável do processo de estudo, que vocês possam copiar algumas noções, porque no momento em que você está passando aquilo para o caderno, você está também adquirindo o conhecimento necessário para, de certa maneira, internalizar os significados daquilo que você está copiando. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que copiar também é um ótimo dispositivo de estudo para quem pretende ter uma boa nota no texto dissertativo argumentativo. O que acontece é que os mapas mentais, eles vêm como uma maneira mais irreverente da gente captar o conhecimento. Tá? Vocês podem ver que geralmente o mapa mental trabalha com muitas cores, como esse aí que está sendo projetado para vocês, que eu retirei lá do blog do Estudos Hipercérebro, tá? E ele trabalha muito com essa noção de organograma, com setas indicando quais são os tipos de conjunções mais utilizadas. Nós estamos falando de um mapa mental de conjunções, mas mapa mental é uma noção de estudos que pode ser aplicada a qualquer ramo do conhecimento. Tá? A conjunção é essa palavrinha invariável que une termos de uma oração ou que simplesmente une orações, e elas podem representar os mais diferentes significados, como vocês podem observar. Então, existem conjunções aditivas, alternativas, adversativas e assim por diante. Tá? Resumindo, para qualquer sentido que a gente desejar transmitir em um determinado texto, vai ter um elemento conectivo, vai ter uma conjunção útil. Mas isso, eu acho que vocês já estão cansados de saber. Eu só trago aqui essa noção de que o mapa mental é uma boa estratégia de estudo e que é preciso que a gente aumente, tanto quanto possível, o nosso repertório vocabular de conjunções. Quanto mais conjunções eu conhecer, mais eu vou garantir uma variabilidade de sequências enunciativas no meu texto. Mais eu vou ser capaz de mostrar para o meu avaliador que eu tenho vocabulário. Os conectivos são úteis na introdução, Paulo? Eles são extremamente úteis na introdução. Eu trago aí para vocês uma introdução de uma redação nota 1000 que vocês poderão conferir lá em um documento que é muito importante para o candidato do Exame Nacional do Ensino Médio, que é a cartilha do candidato. Tá? Então, sempre que é lançado um edital do Exame Nacional do Ensino Médio, geralmente junto com o edital, lança-se a cartilha do candidato que apresenta alguns exemplos de redações nota 1000 das edições anteriores do exame, tá? E alguns comentários de professores dos motivos que levaram aquele candidato a obter nota máxima na redação dele. Então, eu trago isso aí para vocês, destacando os conectivos, destacando que sentidos eles podem proporcionar a um texto em cada uma dessas partes do texto dissertativo que vocês já conferiram lá na semana passada com a Carly e com a Júnia, né? Que são introdução, desenvolvimento e conclusão. Esse trechinho de texto dissertativo que eu estou reproduzindo para vocês é da Isabela Ribeiro de Sena Carvalho. Ela fez essa redação para o tema 2016 do Enem, que era o seguinte: caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. E olha que interessante a maneira como a Isabela opta por iniciar a discussão no seu texto dissertativo. A gente precisa lembrar que isso aí é a introdução, tá? Vejam só
como a Isabela já começa contrapondo uma ideia com o conectivo embora, que ela nem sequer ainda apresentou. Esse dispositivo que a Isabela criou no texto dela é chamado de catáfora. É uma referência que eu vou fazer a algo que ainda nem apareceu no texto. Afinal de contas, ela estava iniciando, não é mesmo? Então eu trago essa introdução especificamente para mostrar a vocês que é possível introduzir um texto dissertativo argumentativo com um conectivo que dê uma certa ideia de contestação, ainda que você não tenha apresentado nada a ser contestado. Aquela contestação ainda vai ser apresentada no seu texto, como a Isabela faz aí. Vejam só. Embora seja direito assegurado a todos os cidadãos pela Constituição Federal, a liberdade religiosa não é garantida de modo isonômico aos brasileiros. O que a Isabela está fazendo? Ela está mostrando que existe um direito, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, esse direito não é garantido de modo isonômico para todo mundo. Ele não é ofertado igualmente para todos os brasileiros. Então, ela já está, com este conectivo que dá uma ideia contrária, ela já está, de certa forma, se posicionando em sua introdução, falando, olha, a teoria é muito bonita, existe uma lei, mas essa lei não é seguida como deveria ser. Tá? Então vejam como o conectivo ele proporciona com que vocês já apresentem o caminho que vocês pretendem seguir no texto, se é um caminho favorável ou contrário a determinado tema. Tá? Ela continua utilizando outras conjunções que transmitem outros significados, como por exemplo essa conjunção alternativa ora. Ora velada, ora implícita, a intolerância quanto ao diferente faz parte da realidade do país. Então, o que ela está falando? Em determinados momentos a intolerância acontece de uma maneira e em outros momentos ela acontece de outra maneira. Ela está nos oferecendo uma alternância. Em seguida, o conectivo I introduz uma ideia de adição, né, entre um conteúdo e outro conteúdo, e o que também será um conectivo que vai unir orações subordinadas aí, tá? E esse é um assunto também para uma outra live, porque orações subordinadas dá pano para manga, né? Vocês já viram. Então esse é só um exemplo de como o conectivo pode ser útil na introdução, tá? Os conectivos são úteis no desenvolvimento. Também, os conectivos são muito úteis no desenvolvimento. A exemplo dessa redação da Yasmin Lima Rocha, que obteve nota máxima no Enem 2017, cujo tema era Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Tá? Eu estou trazendo o segundo parágrafo da redação da Yasmin, que vem a ser o primeiro parágrafo argumentativo, o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Vejam como essas estruturas de apresentação da argumentação são úteis e funcionam como conectivos no texto também. Se você pretende, por exemplo, oferecer para seu leitor um texto com 2 parágrafos argumentativos, é muito recomendável que você mostre aonde estão esses 2 argumentos, com estruturas do tipo em primeira análise, em segundo lugar, primeiramente. Tá? Então esses conectivos eles vão localizar o seu leitor no texto e vão deixar claro o que você pretende mostrar a ele. Ou seja, eu estou começando a argumentar a favor ou contra aquilo que propõe o tema. Tá? Isso fica muito claro no texto da Yasmin, quando ela fala que, em primeira análise, o descaso estatal com a formação educacional de deficientes auditivos mostra-se como um dos desafios à consolidação justamente dessa formação educacional. Tá? Vejam, ela apresentou para o leitor que havia um desafio a ser superado e ela vai apresentar razões pelas quais existem esses desafios. Como é que ela vai fazer isso? Com um conectivo. Isso porque poucos recursos são destinados pelo Estado à construção de escolas especializadas na educação de pessoas surdas.
Porque é uma conjunção causal. Qual é a causa deste desafio? Por que este desafio acontece? Ela oferece para a gente uma justificativa e depois uma segunda justificativa por meio de uma conjunção aditiva, que é o bem como. Ela ficou só nessas duas? Não, ela traz uma terceira justificativa para esses desafios de formação educacional. E eu sei disso quando ela inicia um próximo período com a conjunção ademais. Então vejam que interessante, ela apresenta 3 justificativas e une essas justificativas por meio de conjunções aditivas aí, bem como e ademais. Ela já está partindo para uma conclusão desse parágrafo, então ela tem que utilizar uma conjunção que dê uma ideia de que aquele assunto ali está sendo esgotado de alguma maneira, né? Então ela já lança aí um dessa forma, deste modo, sendo assim, para mostrar para o seu leitor que pretende encerrar essa primeira discussão. Pessoal, é muito importante a gente se lembrar de que parágrafos não existem em um texto dissertativo argumentativo apenas como um critério estético, apenas como embelezamento. Os parágrafos existem para organizar o seu texto. Basicamente, quando é que você vai começar um novo parágrafo? Seja ele na introdução, no desenvolvimento ou na conclusão. Quando você estiver iniciando um novo assunto. E os conectivos também te ajudam a caminhar para a conclusão deste assunto, né? Afinal de contas, existem conjunções conclusivas, não é mesmo? Então, já vimos aí um exemplo de como os conectivos são úteis no desenvolvimento também. E aí, Paulo, os conectivos são úteis na conclusão? Os conectivos são super, hiper, ultra, mega úteis na conclusão. Por que eu estou usando esse tanto de superlativo aí? Porque a conclusão talvez seja um dos parágrafos mais importantes do texto dissertativo argumentativo. Na conclusão, exige-se de vocês, candidatos, que vocês consigam condensar uma carga informativa muito pesada em um espaço que às vezes pode ser um espaço curto. Afinal de contas, você já vai estar caminhando para o final do seu texto. Tá? Por que a conclusão exige uma carga informacional muito alta? Justamente porque existem 4 pré-requisitos sem os quais a sua conclusão fica incompleta, que é a ação que você está propondo para resolver um determinado problema, o agente que vai propor a resolução deste problema, o modo como a sua solução será colocada em prática e qual é a finalidade imediata que ela vai atender. Então, são 4 informações sendo colocadas em um parágrafo. E como aquelas pessoas, principalmente as pessoas que falam muito e escrevem muito, elas têm dificuldade de sintetizar informações, fazer a conclusão pode ser fazer a parte mais difícil do texto. Então, vamos ficar atentos sobre como a conclusão pode ser facilitada por meio dos conectivos, e a gente vai ver como exemplo a redação da Natália Cristina Patrício da Silva. A Natália obteve nota máxima nessa redação por meio do tema de 2018, que foi um tema dificílimo, muito criticado pelos alunos e muito inesperado também, que era manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet, né? Então vamos ver que soluções a Natália conseguiu mobilizar para essa conclusão dela por meio dos conectivos, tá? Bom, de início fica muito claro que se eu estou concluindo um texto, espera-se que eu utilize em algum momento uma conjunção conclusiva. E essa é a função do portanto que a Natália utiliza aí, tá? Evidencia-se, portanto, que a manipulação advinda do controle de dados na internet é um obstáculo para a consolidação de uma educação libertadora. Por conseguinte, que é uma conjunção que tem a mesma ideia do consequentemente, do sendo assim, ela dá uma certa ideia de conclusão também.
Por conseguinte, cabe ao Ministério da Educação investir em educação digital nas escolas. Opa, ela já mobilizou um agente aí. O Ministério da Educação é quem vai colocar a ação dela em prática. Como o Ministério da Educação vai investir em educação digital das escolas? Essa é a ação, hein? Investir em educação digital. Por intermédio de, tá? Por meio da inclusão de disciplinas facultativas, as quais orientarão aos alunos sobre as informações pessoais publicadas na internet. Com que finalidade esses alunos serão orientados? A fim de mitigar a influência exercida pelos algoritmos, de diminuir a influência que os algoritmos exercem. Tá? Então vejam, essas conjunções ajudaram nada mais, nada menos que a Natália pudesse apresentar as 4 informações básicas de uma conclusão: ação, agente, modo e finalidade. Tá? Eu vou continuar na redação da Natália também, para vocês verem que ela apresentou não apenas uma proposta de solução, mas 2 propostas, tá? E aí, nesse trechinho de redação colorido, tá, que é a continuidade da redação da Natália, vocês vão ver que ela apresenta outra ação, outro agente, outro modo e outra finalidade sendo intermediadas pelas conjunções. Vamos começar com além disso, que é uma conjunção aditiva. Uai, Paulo, por que ela está adicionando uma informação sendo que ela já está no parágrafo de conclusão dela? Ela está adicionando uma nova conclusão. Ela optou, ninguém é obrigado a fazer isso, mas ela optou por apresentar uma outra conclusão. Então ela está apresentando 2 propostas. Para transicionar de uma proposta para outra, ela utilizou o conectivo além disso. Então vejam, além disso, é necessário que o Ministério da Justiça, em parceria com empresas de tecnologia, crie canais de denúncia de fake news. Então, vamos parar por aí, tá? Ela já apresentou 2 agentes, porque ela está propondo uma intervenção que parte, né, de 2 instâncias, que serão Ministério da Justiça e empresas de tecnologia. Tá? Então, quem vai colocar em prática a solução que ela propõe são essas 2 instâncias. A solução que ela propõe, a ação propriamente dita, o que ela propõe, vem a ser canais de denúncia de fake news. Tá? Ela precisa mostrar como esses canais de denúncia serão colocados em prática. Vejam que ela usa a conjunção mediante, que tem esse valor também de comprovação. E pode ser substituída por outras conjunções dessa ordem, por meio de, por intermédio de, através. Tá? Então, ela opta pelo mediante. Mediante a implementação de indicadores de confiabilidade nas notícias veiculadas. Então, como o Ministério da Justiça e as empresas de tecnologia vão criar canais de denúncia de fake news, eles vão implementar indicadores de confiabilidade nesses canais para ver se as notícias que eles estão veiculando são verdadeiras ou falsas. E aí, ela não só apresenta o modo de colocar em prática essas ações, como ela dá um exemplo, que é o Trust Project. Aí, provavelmente, já é um repertório que ela trouxe de casa, que ela se dedicou ao tema em algum momento, tá? E pode ser também um exemplo que ela pegou lá do material de apoio, né? Mas vocês devem se lembrar que ela precisa apresentar 4 blocos de informação e ela apresentou só 3 agora. Está faltando o quê? A finalidade. Para que ela vai mobilizar essas ações? E ela apresenta a finalidade dela utilizando uma conjunção final, uma conjunção que transmita a ideia de finalidade. E essa conjunção é com o intuito de minimizar o compartilhamento de informações falsas. A finalidade que ela quer alcançar, o objetivo final, é minimizar esse problema das fake news, que ela está trazendo aí na conclusão dela. Então, vejam, as conjunções são importantes no estabelecimento da conclusão, são importantíssimas, minha gente.
porque elas vão ajudá-los a apresentar essas 4 estruturas aí, sem as quais é impossível garantir 200 pontos lá na C5, que é a competência que avalia a proposta de solução do problema, ou propostas de intervenção social, tá? Ah, Paulo, e você tinha falado lá no início da sua live que os conectivos eles não estavam presentes só em uma competência, que eles poderiam estar presentes até em 3 ou 4 competências. E de que maneira esses conectivos estão presentes nessas competências aí? Me mostra. Mostro agora mesmo. Olha só. Competência número 1, nós vimos na semana passada que ela serve para aquelas pessoas que demonstram excelente domínio da modalidade escrita formal. Pessoas que têm uma escrita formal excelente vão obter 200 pontos na C1, que é a competência que avalia escrita formal. E aí, você está em dia com a grafia desses conectivos aí que eu apresento ao lado do meme? Não obstante, por exemplo, que é uma conjunção, ela apresenta B mudo. E se um I aparecesse aí entre o B e o S, entre esse encontro consonantal, hein? E a conjunção às vezes, que é uma conjunção temporal, ela tem crase. Você está se lembrando da regrinha de crase? Se não está se lembrando, a gente pode fazer uma live em um outro momento para conversar sobre crase também, tá? A conjunção alternativa ora. Vocês se lembram que teve um candidato nota 1000 aqui na apresentação que utilizou o ora? Mas, eu preciso me lembrar de uma coisa. Essa é uma conjunção alternativa. E o ora, sendo utilizado como conjunção alternativa, ele não tem H. Então, esse ora é sem H. Os encontros consonantais, eles sempre causam problemas para a gente. E aí a gente tem um hiato na conjunção exceto. Você vai se lembrar lá de que a separação silábica do exceto, se você precisar fazer a translinearização, ela é feita com E e o X e depois com o C e o E. Você vai se lembrar que o exceto tem um X? Esqueceu como se utiliza o exceto, como se escreve? É melhor pensar então em um sinônimo, tá? Do que correr o risco de grafar fora do padrão formal esses conectivos aí. E existem outros, tá? Se não obstante tem B mudo, indubitavelmente não tem B mudo. Então o bi do indubitavelmente tem a presença do I. Tá? A gente precisa ficar ligado nessas questões ortográficas, porque os conectivos também vão influenciar diretamente nelas, porque nem todo conectivo é tranquilinho assim da gente internalizar as regras de grafia. Tá? Então é assim que conectivo aparece na C1. Conectivo aparece na C3, Paulo? Conectivo aparece muito na C3. A C3 é a competência que vai avaliar a organização do seu texto. Tá? Então imaginem o seguinte, você está começando o seu texto, linha número 1, parágrafo número 1, introdução, e aí você vai lá e lança um portanto na introdução. Ué, peraí, mas portanto não é uma conjunção conclusiva? Você já está começando o seu texto concluindo? Esse não é exatamente um problema ortográfico, mas é um problema de organização. Não é mesmo? Aonde deveria haver uma conclusão, não há. E aonde você deveria apenas introduzir, você já está concluindo. Então fica a dica aí do meme. Você não precisa usar uma conjunção conclusiva se você não tiver o quê? Concluindo alguma coisa, obviamente. Paulo, então quer dizer que conjunções conclusivas vão apenas na conclusão? De jeito nenhum. Quando eu digo concluir alguma coisa, eu posso estar me referindo também a uma ideia, a um desenvolvimento. Eu posso, inclusive, concluir a minha tese na introdução. Mas é preciso que uma estrutura textual esteja claramente sendo concluída. Tá? Então, não. As conjunções conclusivas não precisam aparecer apenas na conclusão. Elas precisam aparecer sempre que alguma ideia está sendo concluída, sempre que alguma estrutura textual exigir uma conclusão. Tá? E aí na C4, a C4, Paulo, utiliza os conectivos, a C4 utiliza só conectivo. Olha como os 200 pontos da C4 estão grafados.
200 pontos na C4 é para o candidato que articula bem as partes do seu texto e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. Poxa vida, Paulo, eu sei que introduzir uma estrutura adversativa no meu texto é muito importante, mas na hora de fazer uma adversativa eu só lembro do mas. Existem outras conjunções adversativas? Existem dezenas delas. Talvez a estrutura adversativa seja a que apresenta mais variedade. Todavia, no entanto, apesar de, entretanto, não obstante, porém, contudo, e a lista vai por aí, tá? Ah, Paulo, mas para você é muito fácil falar essa quantidade aí de estrutura adversativa, porque você é professor de língua portuguesa e você está cansado de ler isso, está fazendo só seu dever de casa. E é aí que eu convoco vocês a fazer o dever de casa de vocês também. Tá? E eu quero introduzir aqui um parênteses para reiterar aquilo que Carla e Júnia falaram na live delas. Tá? Pessoal, é praticamente impossível adquirir repertório sem treinar repertório. Como a gente treina repertório? Por meio de leitura, tá? Apenas por meio de leitura? Não, mas principalmente. Olha lá o Paulo fazendo uma live com uma estante enorme atrás dele, falando que as pessoas precisam adquirir repertório de leitura. Eu sei que é muito difícil internalizar um hábito que a gente ainda não tem eventualmente. E a dica que eu quero dar para vocês agora, para que esse hábito possa ser internalizado, é começar a leitura com estruturas, com gêneros textuais e literários que sejam mais do agrado de vocês, com os quais vocês tenham uma afinidade maior. Vocês podem pensar assim, nossa, ele é professor, ele deve ler só livro clássico, né? Muito pelo contrário, eu tenho uma vida de leitor e ela precisou começar em algum momento. Em que momento que a minha vida de leitor começou? Vou mostrar um exemplo aqui para vocês agora, que eu trago comigo até hoje. Olha só, minha vida de leitor começou com quadrinhos, tá? E aí você pode pensar assim, nossa, mas funciona? Ler quadrinho tem muito mais imagem do que escrita, eu vou adquirir repertório? Qualquer estrutura textual vai te proporcionar repertório, tá? E provavelmente a pessoa que começa lendo quadrinhos não vai parar só nos quadrinhos, ela vai avançar para outros tipos de textos. E foi assim que aos poucos eu fui passando e adquirindo o hábito de leitura, tá? Eu sou pertencente à geração desta pessoa aqui, que vocês conhecem muito bem, Harry Potter, tá? Está na minha estante, está todo desgastado aqui, está todo amareladinho, porque é da época que eu era adolescente ainda, tá? Harry Potter já não é mais nenhum quadrinho, vejam só, já tem aqui uma mancha de leitura muito grande, né? Então, comecem por aquilo que vai trazer afinidade a vocês. Paulo, eu só gosto de ler a seção de entretenimento no jornal ou no site. Ótimo, começa por aí, mas faça um esforço para, aos poucos, passar por outras seções do jornal, tá? Porque aí o vocabulário de entretenimento você já vai estar internalizando se você tiver aquele hábito, tá? Vamos internalizar agora um vocabulário político? Pode ser mais chato, mas se eu não começar, eu também nunca vou saber. Então essa é uma dica importante, tá? Então é assim que a gente constrói repertório de conjunções também, treinando o aparecimento dessas conjunções na nossa vida cotidiana de leitor e fazendo com que elas fiquem naturalizadas no dia a dia, tá bom? E para fechar agora, os 200 pontos na C5 são contemplados com conjunção também? São muito contemplados na conjunção, porque lá na C5 está falando o seguinte, que você, para ter 200 pontos, precisa elaborar muito bem a sua proposta de intervenção e que ela precisa ser detalhada, relacionada e, acima de tudo, o quê? Articulada com os outros elementos do texto. Vimos lá no início que quem produz articulação, quem produz a cola entre uma parte e outra do texto, nada mais é do que os elementos conectivos. O professor fica
super feliz, ele tem assim uma expansão mental quando ele vê em um texto, ele vai avaliar uma redação e ele vê lá que aquela pessoa tem um bom domínio do registro formal, tem um repertório diversificado por meio de leitura, né? E consegue utilizar bem recursos coesivos, retomando as ideias que aconteceram lá atrás. Porque o texto dissertativo argumentativo, sobretudo, é isso, um texto cíclico. Você volta o tempo inteiro na sua ideia, apresentando um novo desenvolvimento para ela, analisando-a sobre uma nova perspectiva, para que o seu avaliador possa ver que você consegue observar um problema sobre diversos ângulos. Isso é maravilhoso, né? Mas e aí? Então, como que eu faço para retomar ideias de um texto dissertativo argumentativo? Como eu faço para voltar lá naquilo que eu disse anteriormente? Sabe como? Conectivos. A gente não escapa deles. Então agora eu quero convidar vocês para um bate-papo ao vivo, onde vocês poderão esclarecer as suas dúvidas relacionadas a esse tópico especificamente. Beleza, pessoal? Nós temos colegas aqui do Núcleo de Letras que estão acompanhando o chat, os comentários desse vídeo e que vão proporcionar que as perguntas de vocês cheguem até a mim. Para isso, é muito importante que vocês se transfiram agora dessa transmissão e que passem para a transmissão cujo link será disponibilizado lá nos comentários desse vídeo, tá bom? Então, fiquem atentos a essa transmissão para que ninguém fique para trás. A gente quer esclarecer as dúvidas de todo mundo, tá? Então, continuem com a gente e migrem de link nesse momento, até porque é lá nesse link que o certificado vai poder ser gerado para vocês. Além disso, eu tenho um outro recado. Continuem acompanhando as lives do projeto Pré-ENEM Nota 1000. Nós ainda vamos falar de diversos assuntos aqui. Nós vamos discutir perguntas frequentes das áreas de linguagem, tá? Então, nós não vamos ficar só na redação. E vocês terão 3 lives para tratar especificamente e separadamente de introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, convido vocês para migrar para o próximo link junto comigo e espero vocês lá para que a gente possa esclarecer todas as dúvidas. Muito obrigado pela audiência e continuem com a gente.